E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio de Baralho da Alma, tá? Então você pode escolher a fluorita, a malaquita ou a turquesa, tá? A fluorita aqui ela trabalha o chakra do terceiro olho, trabalha o elemento água. Você pode escolher a malaquita que trabalha o elemento terra e o chakra sexual. Ou você pode escolher a turquesa, que trabalha também o elemento água e o chakra básico, tá bom? Então você pode escolher um desses três, tá bom? Enquanto isso eu dou meus recadinhos, se você precisar, a gente trabalha com tarô. Você pode fazer o módulo de uma pergunta ou várias perguntas, tá? A gente faz o vídeo via internet ou a gente manda a pergunta via WhatsApp. A mesa radiônica que limpa, desobstrui qualquer coisa na vida, qualquer problema que você tenha na vida, tá? Mas a mesa radiônica é um instrumento junto com a sua vontade, né? Sempre lembre-se que a autorresponsabilidade é tudo para você mudar as coisas na sua vida. Não tá bacana alguma coisa? Então, o que eu tenho que assumir? O que eu tenho que fazer para melhorar? Tá bom? Então, a mesa radiônica, ela ajuda e ajuda muito, né? Quando ela faz muita coisa na nossa energia, no nosso campo áurico, principalmente na clareza das ideias, traz muito insight, muita coisa, tá? Então, você pode escolher a fluorita, a malaquita ou a turquesa, tá bom? Bom, para quem escolheu a fluorita, né? Que trabalha o chakra da terceira visão, trabalha as emoções, né? Então tá falando aqui que o baralho da alma tá tendo algum corte do mal, aqui com a ruda, e a comunicação, os tambores aqui com 28. E que essa comunicação tá te trazendo muito medo. E por quê? Porque alguma coisa, eu acho que a sua mediunidade aqui, corte do mal e comunicação dos espíritos, alguma coisa que tem a ver com a sua mediunidade tá aí aflorando e você tá assustado ou assustado porque não sabe trabalhar com a sua mediunidade. Então tá tendo alguma comunicação dos espíritos e com essa comunicação dos espíritos tá tendo uma renovação, tá tirando o que você não precisa mais para você se estabilizar e ter uma mediunidade bacana. Alguma coisa com a mediunidade você tem que trabalhar, tá? A ação aqui falando que tem que ter uma ação da sua parte, né? Não fique esperando que as coisas aconteçam, tá? O pinguim tá falando aqui para você começar a escolher as pessoas ao seu redor, não fique, né, procrastinando e ficando com pessoas que só te jogam para baixo. Começa a separar o joio do trigo, tá? A onça tá falando que é um momento de perseverar, não tem como você voltar para trás. A mediunidade, quando ela chega, ela te impõe, né? Ela te impõe alguma coisa que você tem que fazer, então não tem jeito de sair dessa situação. O negócio é você aceitar que dói menos e procurar informação. Você tem que procurar informação, tem que procurar orientação de uma pessoa que tenha mediunidade, o que você tem que fazer, né? Tanto que os espíritos aqui eles falam que tá tendo uma cura, não é uma doença isso que você tá tendo, é uma cura espiritual. As fadas, né, estão falando aqui que você tá tendo uma cura espiritual. Então, assim, tá chegando muita coisa boa para você, mas quando chega a mediunidade, realmente a gente fica bastante assustado, porque a gente não sabe lidar com poderes, né? Se você for ver, é um poder que a gente tem que aprender a lidar. Bom,
Eu não sei, mas pode ser que tenha a ver com tarô. Aqui tá falando de guiar as pessoas através do tarô. Então pode ser que a sua mediunidade vai ser para orientar as pessoas, ou com oráculo, com tarô, ou com alguma medicina, né, alternativa, mas saiu a carta do tarô. Então tem alguma coisa a ver com cartas, né? Então quem sabe você já gosta, junto com a sua mediunidade, né, que é uma sensibilidade para saber da pessoa que você está atendendo, né? E vai te levar para frente. Aqui tá falando para você não ficar se comparando, não se compare com as pessoas, né? Aqui tá falando que a maçã, ela não fica comparando com a laranja, nem a laranja fica comparando com a maçã. Então tem muita coisa boa em você que você tá desprezando. Então deve ser a mediunidade, né? Você tá com o seu sistema de defesa, você está negando isso, mas não tem jeito, né? Tanto que aqui, ó, tá falando para você trabalhar sua raiva, deve estar te irritando, o unicórnio tá falando de trabalhar a raiva, você deve estar muito irritado, irritada. Aí tá falando aqui que enquanto você não usar a sua intuição, você não vai ter clareza no momento, tá? Aqui tá te pedindo para usar a intuição. Usando a sua intuição, você vai ter alguma resposta que você tá precisando, tá bom? Essa carta que fala para você ter fé, perseverar, que as coisas tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar, não se preocupe, tá bom? O anjo da guarda tá falando que você é uma pessoa muito líder, você é uma pessoa que aconselha, então tem tudo a ver com tarô, né? Você é uma pessoa que aconselha, uma pessoa que transmite algum conselho, né? Alguma orientação às outras pessoas, então tem tudo a ver com o tarô, então você, né, pense a respeito. E aqui tá falando o anjo da guarda também, falando para você sair um pouco mais, né, se divertir, interagir com as pessoas. Olha aqui, ó. Hora de sair com os amigos, o contato social é encarado pelo cérebro, pela evolução cognitiva, como uma necessidade básica humana. Foi essa necessidade que permitiu a sobrevivência da nossa espécie. Toda vez que nos afastamos de nossas bases genéticas comportamentais, produzimos doenças psíquicas. Está precisando sair um pouco desse ambiente, né? Você deve ser uma pessoa solitária, uma pessoa que fica aí viajando na maionese. Então, sai um pouco, né? Mesmo que não for para encontrar pessoas, mas respire, né? Veja pessoas, sai um pouco, né? Com todas as recomendações para sair que a gente tem, né? Mas para respirar um pouco, para ventilar aí um pouquinho a mente, tá bom? Então vamos ver mais cartinhas aqui do tarot, tá? Então o tarot tá falando aqui que a carta da tempestade é o pajem de espadas, então tá falando aqui que você ainda tá muito contido, tá muito tímido ou tímida, não quer contar, tá muito isolado, tem que convocar, tem que falar para as pessoas, tem que falar para os amigos. Às vezes alguém vai te dar um conselho de um livro, ou de uma casa espírita, ou do que você acredita, uma linha espiritual, alguma coisa. Você tá muito quietinho, né? Essa raposinha aqui, ela é muito tímida, né? Que é o pajem de espadas, é espadas. Não, é espadas. O pajem de espadas é mais contido, fica na dele, né? Mesmo feliz, não fica assim demonstrando. Então tá na hora de você começar a falar para as pessoas para elas te auxiliarem, né? Por isso que tá como carta da tempestade. Tá ruim porque você tá aí sofrendo sozinho, tá? Família. 9 de. Deixa eu ver esse aqui. É 9 de paus. Então tá falando que a família não tá te ajudando mesmo, não. A família aqui, ela não vai te apoiar nesse nova jornada, né? Ou tarô, ou alguma coisa
que tem a ver com a sua mediunidade. Então, a família aqui fala que te cansa bastante, né? Você não tem muita paciência com a sua família. O que vem do passado? Vem o 8 de copas, então vem falando que esse processo seu mediúnico já aconteceu no passado, mas você não completou, você está nessa vida para completar essa jornada, tá? O conhecimento, tá falando que o 10 aqui de ouros, tá falando que essa mediunidade vai te trazer uma certa estabilidade material. Então, é aquilo que eu tô falando, usa a clareza, usa a intuição, segue o que o seu coração tá dizendo, tá bom? E a carta da direção vem com o corvo, falando a carta do mágico. Então, tá falando que a direção é você tomar as rédeas da sua vida na sua mão e começar a fazer uma vida, né? O mágico, ele começa a jornada dele lá no louco, mas o mágico, ele toma consciência de todos os poderes que ele tem. Então, a direção sua é essa, você está tomando ciência, tomando rédea das coisas na mão, então vai chegar uma hora você vai ter uma estabilidade, né? Agora não, agora você está entrando no processo de tomar conhecimento de todos os poderes mediúnicos que você tem, tá bom? Então vamos ver a mesa radiônica e a mandala para você. Bom, a mandala que serve para você é a mandala do curando o coração, então é uma mandala para trabalhar as feridas, né? Deve ser as feridas aí que você tem com seus familiares, com a falta de apoio, né? Ou com você mesmo, né? Pois aqui tá falando que a carta aqui da vida passada fala que você não completou a sua jornada, então deve ter muito sentimento ainda de culpa, né? Ou às vezes nem é culpa, é sentimento de não conseguir lidar com a situação, né? E a mesa radiônica vem falar da serendipidade. Palavra diferente, né? Aqui, abra-me a sincronicidade do mistério. Então, é uma mesa radiônica para você aceitar a sua mediunidade, aceitar os poderes que você tem ainda oculto em você. Então, uma mesa para trabalhar a sua abertura e uma mandala para trabalhar as suas feridas internas, tá? Bom, para quem escolheu a Malaquita, né? Que trabalha aqui o elemento terra, tá falando aqui pelo baralho das almas, tá falando da chibata e da união. Então tá falando muita desarmonia, né? Então tá falando da sua união, falando de palavras duras, de brigas, né? Aqui a cartinha do lado fala de disputa, vocês dois ao invés de estar em harmonia, estão disputando, né? Então tem muita desarmonia, até já você pensando em alguma coisa, numa separação, né? Aqui falando do seu medo, muito medo de ficar sozinha ou sozinho. Aqui falando de muita ansiedade. O que é ansiedade aqui no anti-ansiedade? O que é ansiedade para você? Pense que a ansiedade é um estado de alerta da mente que alimenta nossas ações, fazendo com que procuremos saídas alternativas e busquemos ações de enfrentamento ou fuga. É importante compreendê-las, né? Então, tá falando de muita ansiedade, muito medo. Aqui tá falando de uma sensação de rejeição. Então, você se sente rejeitada pelo parceiro, né? Já tá nesse exato momento, nessa situação, né? De muita briga, de ver que não tem mais soluções. Mas o anjo da guarda tá falando para você ainda não pensar, não agir, né? Para você ver o mesmo problema de um ângulo diferente, tá bom? Aqui tá falando do Deus, do Lorde, do Deus, da essência da energia masculina, falando que você precisa entrar em contato com a ação, né? Por enquanto você só tá aí no pensamento, mas vai ter que ter alguma atitude para manter esse casamento, né? Tem que ter
ação, tem que pensar de uma maneira diferente. Tá na hora de você ver o mesmo relacionamento com outros olhos, né? Por quê? Porque seu anjo da guarda tá falando que é uma relação de alma gêmea entre vocês. Ah, Viviane, mas tá um caos, tá horrível, não tem alma gêmea aqui. Um dia teve. E essa é a melhor pessoa por enquanto que você deve estar. Então não desmanche o seu casamento, sua união, né? Tanto que a fada também fala de alma gêmea, de cara metade, aqui falando que você já tem a sua alma gêmea, a sua cara metade. Tá ruim, tá, mas depende de você, né? O Lorde aqui tá falando que você vai ter que agir para manter esse casamento, tá bom? Aqui tá falando para você também não sufocar o parceiro ou parceira, né? Dê mais espaço para ele, concentre mais nas coisas que você goste, não coloque toda a sua felicidade na mão dele ou dela, né? Presta atenção. A águia tá falando para você ver por um lado espiritual, para você ver a situação de um ângulo, né, de cima. Tem coisa aí que na relação você não tá vendo, não tá valorizando. Então, pelo conselho aqui que tá falando para você não tomar atitude de separação aqui do seu anjo, tá me querendo me dizer que você vai se arrepender. Então, presta atenção, muda a sua visão, tá? Aqui tá falando para você agradecer mesmo, né? As coisas não estando de uma maneira bacana, mas sinta contentamento de estar com essa pessoa, mesmo se hoje não tem lembranças boas, mas no passado teve, tanto que vocês, né, se juntaram. Então tem coisa boa aí para você pensar. Aqui tá falando de novo para você pensar em outras possibilidades, ver o mesmo problema com ângulos diferentes, tá vendo? Então eu tô vendo aqui também que muita coisa aqui que está distorcida é da sua visão, tá bom? E aqui falando para você também mudar de posturas, ter mais fé, que as coisas vão melhorar, mas vai depender de você, tá bom? Então vamos ver o tarot, o que ele fala mais sobre esse assunto? Bom, o tarot tá falando aqui que a sua intimidade, você é uma rainha de ouros, então você é uma pessoa, né, organizada, justa, generosa, né, uma pessoa muito ligada aos seus, a que você, né, tá ali grudada à sua família, você tem isso. Atenção, tá falando aqui do Hierofante, então tá falando para você buscar a sua sabedoria, o seu poder espiritual. Você já tem ele aí dentro, você só tem que resgatar, né? Nossa, Viviane, mas é difícil. Difícil, ninguém tá falando que é fácil, mas tá aí dentro de você. Antes ele estar dentro de você do que você ainda garimpar, né? Ter uma força espiritual para usar. Você já tem, você só não tá usando, tá bom? A busca de você com essa pessoa, dessa união aí que a gente está falando, é o 8 de copas, então tá falando que você tá buscando aquele sentimento do passado que vocês tinham, né? Daquela coisa legal, bacana, tá? A mente fala da morte, então tá falando que você tá buscando se transformar, né? Aquela transformação, tá falando que você tá realmente tentando não dar fim a esse relacionamento, então você está procurando, né, soluções, e é isso mesmo, tanto que a ponte fala que o 6 de espadas, então fala aqui que a ponte vai passar, então é só uma experiência que vocês estão vivenciando, mas vai dar tudo certo, vocês vão conseguir passar. E a carta do perigo tá falando do 10 de ouros, então tá falando que o perigo aqui, toda discussão, toda briga é por condições materiais, né? Então presta atenção aí vocês dois, se vocês não estão priorizando muito o material e deixando o espiritual, o companheirismo para trás, tá bom? Então vou ver a mesa radiônica e a mandala para você.
Então, o mandala que saiu para você é a mandala do poder, então é para te dar autoestima, tirar essa rejeição, né, que você sente. E a mesa radiônica é o desabrochar. Eu estou pronto para fazer o que vim fazer. Então, a mesa radiônica é para limpar principalmente a situação, né? Porque geralmente, às vezes, tem muito espírito que atrapalha relacionamentos, né? Se às vezes você tem espíritos que estão te acompanhando desde, né? Tem muita gente que tem espírito desde quando nasceu acompanhando, né? Porque tem algum acerto, algum karma, né? E aí, como a pessoa está desencarnada e você vive, ele te acompanha, então ele atrapalha seus relacionamentos. Então a mesa é muito bom para isso, para limpar as energias aí que estão atrapalhando o seu relacionamento e te dar coragem para realmente você colocar aí as ideias em ação, né? Você começar a mudar de postura e começar a se harmonizar no seu relacionamento, tá bom? E o floral, eu vou te indicar o de autoestima, né? Porque tem aí uma sensação de rejeição. E o amor, né? Você tem que se amar, você tem que se aceitar, tem que se tolerar, né? Não é fácil, mas a gente vai tentando. A vida, ela tá aí para isso, para a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprende e o que o coração pede, tá bom? Então, espero que esse conselho tenha te ajudado. Se você precisar aí da gente de algum serviço que a gente oferece, é só procurar a gente, tá bom? Boa sorte. Bom, para quem escolheu a turquesa, tá falando de momentos de alegria e momentos de decepção. Aqui tá falando da planta murcha e dos doces. Então você tá tendo altos e baixos na vida, tá? E nos baixos tá sendo complicado, né? Porque tá te trazendo dor aqui, ó, o cartãozinho aqui, a pessoa batendo martelo no dedo. Então, tem alguma coisa aí na sua vida que não tá bacana, né? Então, uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo. A cigarra tá falando para você se dar mais um tempo, você curtir mais você. Por essas oscilações aí você deve estar muito trabalhando muito, fazendo muita coisa, né? Mas mesmo assim, ainda a espiritualidade está falando para você ficar mais com você. Tanto que aqui tá falando do candomblé, tá falando de ações, né? Ações ao seu favor. Você tem que ter mais atitudes ao seu favor. Aqui tá falando de caixinha da antidepressão, tá falando aqui, ó, superação. Determinadas imagens carregam consigo sozinhas estruturas neuroquímicas emocionais que afetam o nosso psiquismo. Aproveite esse talento do seu cérebro e crie uma imagem sua superando situações pelas quais gostaria de passar por cima. Faça essa atividade todos os dias por uma semana antes de dormir. Você se perceberá mais otimista e resiliente. Então, você tem algum problema de escassez no sentido de visualizar a vida. Está falando sobre visualização. Então, você deve ser uma pessoa que visualiza tudo negativo, né? Tanto que aqui o anjo está falando para você corrigir isso, né? Seja assertiva, corrija essas visualizações interiores que você tem. Você pode ter aprendido com pai e mãe? Pode ter vindo de uma vida passada também, né? Então, tem que começar a se disciplinar com os pensamentos, tá? Aqui tá falando para você dizer mais a sua verdade. A partir do momento que as pessoas ouvirem mais sua verdade, você vai ver que elas vão te aceitar melhor, né? Aqui tá falando que você tem muita criatividade, mas não utiliza a criatividade nas horas necessárias, tá? O seu anjo da guarda tá falando para você. Aqui você pode até fazer uma mesa radiônica, né? Aqui tá falando de limpeza de chakras através da geometria sagrada. A mesa radiônica faz isso, né? Então, seu anjo da guarda tá falando para você fazer essa limpeza. Chame o seu anjo ou peça uma mesa, né? Com quem você gosta aí, não tem problema. Aqui a bênção dos elfos está falando para você pegar os sinais que estão te mandando, a espiritualidade está te mandando certos sinais que você não está
pegando aí no ar, né? Presta atenção, tem alguma coisa aí querendo chegar para você que você não consegue prestar atenção, tá? Aqui da lareira tá falando da casa espiritual ou uma casa material. Aqui tá falando de amizades, né, de relacionamentos. Então tem pessoas aí na sua vida material que gostam muito de você, que te apoiam. Então, mas vocês não estão convivendo, às vezes deve ser por causa da pandemia, né? Mas tem celular, tem aquele aplicativo do Zoom, tem várias coisas hoje em dia que reúne as pessoas, né? Então tá falando para você retornar a essa pessoa, a essas pessoas, ou a esse lar, essa entidade, essa casa espírita, não sei. Tem algum retorno aí de alguma coisa que te fazia muito bem e que você não frequenta mais, tá bom? Então vamos ver o que o tarot fala mais sobre essa situação. Bom, o tarot tá falando aqui na carta do resguardo que você não deve fazer. Veio a rainha de ouros, então tá falando para você, a rainha de ouros é uma pessoa mais contida, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais família. Então o negócio agora é você se jogar no mundo, né? Se jogar, se arriscar com as pessoas. Tanto que o propósito aqui, ó, da sua vida veio o cavaleiro de espadas. Então é uma pessoa mais ousada, uma pessoa até às vezes imprudente um pouco, mas é uma pessoa perseverante, uma pessoa ousada, né? Então tá na hora de você ser mais ousada ou ousado, tá? O medo fala do 3 de copas, então fala que você tem medo dessa abundância, que você, ao mesmo tempo, você está atraindo para abundância, porque aqui na carta do sucesso fala do 2 de ouros, então fala que você vai perseverar, você vai conseguir, mas se você não trabalhar a sua crença que você merece abundância fácil e farta, você não vai conseguir, tá? Tem muito medo de ser abundante na vida, tá? E aqui, se você tem dúvidas sobre relacionamento, tá falando a carta do sol. Então, você vai ter uma pessoa, um companheiro aí mais pra frente, tá bom? Então, vamos ver a mesa e a mandala para você. Então, a mandala que veio para você é a mandala do Ganesha. O Ganesha, ele trabalha na retirada dos obstáculos materiais, né? Então, é para melhorar o seu material aí, uma mandala para harmonizar o ambiente. E a mesa radiônica é a intuição. Sou o farol que ilumina o meu caminho. Então, uma mesa para trabalhar os seus poderes, a sua sintonia com o alto, a sua sintonia com a sua alma, tá bom? Então, espero que esses conselhos tenham ajudado vocês. Deixa o seu curtir, se inscreve aí no canal, tá? A gente agora tem vídeos também no Instagram. Segue a gente lá no Instagram com a energia do final de semana e a energia da semana, tá bom? Então, até mais e boa sorte. Me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata.